TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da NET, canal 61.4 na TV Digital, canal 361.4 da Sky. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É uma satisfação tê-los como telespectadores. Hoje nós estamos aqui realizando o programa de número 86. Essa série de programas que nós criamos justamente para ouvir os principais políticos, os principais executivos e os principais empresários homenageados nas nossas promoções. Aqui só vem os melhores do Ceará, porque só vem os nossos vencedores. E como você sabe, essa escolha nossa é feita por um colegiado de jurado de alto nível que sempre escolhe realmente os melhores profissionais e os melhores políticos do Ceará. Este é um programa que tem o apoio cultural da churrascaria Sal e Brasa, na Avenida da Abolição e no Shopping Del Passeio. E hoje nós temos a grande satisfação de receber aqui no nosso programa, já havíamos convidado há algum tempo, mas nós sabemos da agenda muito concorrida que ele tem, o doutor Mauro Benevides Filho, esse que sem dúvida nenhuma é um dos melhores, se não o melhor secretário do governo Cid Gomes. Ele, inclusive, já foi homenageado várias vezes na nossa promoção, foi homenageado como secretário de administração do governo Lúcio Alcântara, agora já foi homenageado também como secretário da Fazenda do governo Cid Gomes, pertence a uma das mais tradicionais famílias do Ceará. O seu pai, Mauro Benevides, é talvez um dos maiores políticos do Estado, inclusive eu vi agora na imprensa, ele foi o único deputado da bancada do Ceará que compareceu a todas as 70 sessões em que aconteceu votação. De modo que é uma família muito ilustre aqui do Ceará, e eu digo, doutor Mauro, que é uma satisfação muito grande recebê-lo aqui. Eu sei que a sua agenda é muito cheia, mas hoje você arranjou um tempinho de vir aqui. Doutor Mauro, eu queria que inicialmente você contasse um pouco do seu currículo, eu sei que você tem um currículo muito rico, do seu currículo profissional e pessoal. Bom, primeiro quero cumprimentar a você, Roberto Farias, eu cumprimentar a todos os telespectadores que nos escutam nesse momento, nos veem nesse momento e, portanto, nos dando a oportunidade de justificar um pouco perante a população do meu estado esse crivo tão rigoroso que você e toda a sua equipe de colaboradores exercem para a escolha de pessoas que têm contribuído no âmbito da gestão do Estado do Ceará, seja ela pública ou particular, enfim, onde a gente procura fazer um realce, um destaque das ações específicas que cada um tomamos nas nossas áreas. Portanto, eu quero agradecer a oportunidade que você nos oferece nesse exato momento. Segundo, dizer que eu sou formado em Economia pela Universidade de Brasília, e logo que terminei a UNB, eu fui fazer um doutorado, um PhD. Que ano você terminou, Maurício? Eu terminei em 1980 e fui passar 5 anos nos Estados Unidos para fazer um PhD em Economia na Universidade de Vanderbilt, no estado do Tennessee, que é meio sul dos Estados Unidos, uma universidade que colocou 3 prêmios para a disputa do Prêmio Nobel de Economia, portanto, uma universidade bastante conceituada. De tal maneira que, quando voltei dos Estados Unidos para o Ceará, o meu primeiro emprego, na realidade, foi montar o centro de custo do Banco BNC. Foi meu primeiro desafio quando chegava e gostava muito da política monetária e aí fui contratado aqui para poder fazer isso. O banco, um ano depois, já se deslocava para Jaime Pinheiro, se deslocava para São Paulo e aí, naquele momento, eu interpretava que eu tinha um papel a cumprir aqui no estado do Ceará e, apesar da grande oferta que me foi feita naquele momento, como profissional, resolvi ficar aqui, até porque eu já vislumbrava um concurso que a Universidade Federal abriria para professores. Portanto, hoje eu muito me orgulho de dizer para todo mundo que sou professor do curso de mestrado e doutorado em Economia da Universidade Federal do Ceará, que é de lá, na realidade, Roberto, onde eu iniciei a minha carreira aqui no Estado. Minha primeira função foi o Banco do Estado do Ceará estava com problemas e precisava, portanto, ao extremo de ter uma intervenção do Banco Central,
E aí o Banco Central, além de ter 3 servidores de carreira no processo, ele convidou 3 pessoas de fora do Banco Central e que conhecesse, portanto, a estrutura financeira do país, que pudesse contribuir, colaborar. À época, o governador era Tasso Gereissati, que, portanto, contribuiu de maneira muito forte para que esse saneamento pudesse ser feito. Então, meu primeiro desafio, na realidade, foi ser interventor do Banco Central no Banco do Estado do Ceará, promovendo o saneamento financeiro daquela instituição bancária, que aconteceu logo um ano e meio depois. Mas nesse período, Roberto, assume a Prefeitura de Fortaleza Ciro Ferreira Gomes, jovem deputado que se projetou como líder da Assembleia do Governo, lá naquela casa a qual pertenço com muito orgulho. Sou deputado no exercício do meu 6º mandato. Poucas pessoas têm conhecimento disso. 24 anos. 6º mandato, estou com 22, faltam mais 2 para completar os 24. Portanto, procurando conhecer o meu Estado muito a fundo e no Poder Legislativo também exercendo aquela fiscalização, aprimoramento dos projetos, quando tive a oportunidade de estar naquela casa, porque ao longo dos anos sempre também estive no Poder Executivo e aí nós temos que nos licenciarmos para poder servir ao Estado como secretário de Estado. Então, eu me recordo bem quando você assumiu a Secretaria de Finanças da Prefeitura. Pronto, isso... No governo Ciro Gomes. Ciro Gomes. Prefeito, mas você, naquele tempo, era interventor do Banco do Estado? Eu saí do Banco Central, eu terminei o saneamento do BEC e, ao terminar o saneamento do BEC, já imediatamente, terminamos no final do ano de 88, em 89, em janeiro, já assumi a Secretaria de Finanças da Prefeitura de Fortaleza, que vinha com muitos problemas, salário de servidor atrasado, o JF paralisado. Da administração da Maria Luísa Fontinelli. Exatamente, investimento levado a zero. Isso. Então, coube a mim, o então prefeito Ciro Gomes, me deu a tarefa de recompor a estrutura financeira da Prefeitura, que é o que aconteceu logo nos primeiros 6 meses, em função de uma mudança profunda que foi lá realizado, e o prefeito Ciro sempre muito firme nas suas decisões. Logo a Prefeitura acabou recompondo e ele já começou a fazer os investimentos, o que inclusive o projetou. Como sucessivamente eleito prefeito, foi logo candidato a governador em 1990. E lá ele me provoca de que eu deveria pensar também na carreira política e não ficar somente na carreira técnica. E aí minha primeira eleição de deputado estadual em 1990, onde sai o candidato, Ciro se elege governador e eu me elejo deputado estadual. Certo. Quando eu pensava que ia ficar na Assembleia, lá ele me convida para ser o seu secretário de Planejamento, nos primeiros 2 anos, e nos últimos 2, secretário da Casa Civil. Certo. Então, Secretaria de Governo, me lembro, naquela época, agora redenominada como Casa Civil. Então, foi logo essa experiência também de gestão pública estadual. E aí, me elejo sucessivamente deputado estadual. Em 94, o deputado estadual mais votado daquela eleição, para orgulho meu e aumentando a minha responsabilidade como parlamentar. E aí, mas depois disso, eu fui exercer a Secretaria de Administração, aí já no governo Lúcio Alcântara, até os 3 primeiros anos nós éramos, portanto, todos coligados, mas aí em janeiro tenho que me afastar para ser candidato, até porque o partido já pensava num outro caminho a tomar. Quer dizer que praticamente só no governo Tasso é que você ficou na Assembleia? No primeiro governo Tasso como interventor, e no terceiro governo Tasso eu fiquei na Assembleia. Certo. Aí veio o Lúcio, secretário de Administração, secretário da Fazenda na primeira gestão desse grande governador, que é o governador Cid Gomes. Você já está lá há 6 anos. Né? E agora novamente convidado como secretário da Fazenda e, obviamente, fazendo a missão que me foi dada pelo governador, que foi também aumentar, e aumentamos muito, nós vamos falar sobre isso, da capacidade de investimento do governo do Estado do Ceará. Certo. Só en passant, eu me lembrei agora de uma pergunta que eu gostaria de fazer. Eu estou achando a situação do Roberto Cláudio muito parecida com a do Ciro. O Roberto Cláudio é um deputado de 2º mandato, né? Ele saiu da presidência da Assembleia, o Ciro saiu da liderança do governo, se elegeu prefeito, numa situação muito favorável, como o Ciro assumiu, porque ele tinha vindo de uma administração desastrosa, e o Ciro muito competente, nós tínhamos certeza que ele ia fazer uma grande administração, como nós temos certeza de que o Roberto Cláudio também fará.
embora a administração da Luiziane não tenha sido desastrosa, mas de qualquer maneira ele está pegando uma situação propícia para ele, não é? Eu lhe pergunto, será que pode acontecer com o Roberto Cláudio o que aconteceu com o Ciro, de ele sair com 1 ano e 3 meses para se candidatar ao governo? Então, em política... Já estão falando disso algumas pessoas. Em política tudo é possível, tudo é possível. Ele é capaz, articulado, as pessoas sentem segurança nos seus propósitos, portanto, é uma liderança também jovem, que tem o alicerce indiscutível para poder exercer esse papel no estado do Ceará. Portanto, é notório que isso pode. Agora, o prefeito Roberto Cláudio, ele também sabe, e esse é o seu papel que ele vai exercer com muita percussiência, ele precisa fazer essa reestruturação que a Prefeitura de Fortaleza vai lhe apresentar nesse momento. Então, ele, nesse processo de recuperação, e com obras, inclusive, de magnitudes, como nós temos postos de saúde de serem realizados, apesar de que o bilhete único ele vai fazer logo de imediato, competente como ele saberá, e o sistema existe, os cartões já existem, portanto é uma mera mudança formal do bilhete, vamos dizer assim, do cartão, bilhete único, para que as pessoas não sejam obrigadas a se deslocarem aos terminais para pegar o segundo ônibus. Perfeito. Vai pegar no seu percurso, o que significa não só que o trabalhador vai ter mais tempo para ficar com a sua família, mas também, Roberto, ele vai desafogar os terminais, que de manhã cedo, para você pegar o ônibus ali, é um empurra na fila que precisa ser corrigido e ele vai ter um papel primordial. E, obviamente, que vem as ações aí mais de fundo, como a questão da escola integral, como a questão do funcionamento dos postos de saúde, os viadutos, nós estamos falando de mobilidade urbana, e aí os viadutos, por exemplo, da Via Expressa, onde o Estado, inclusive, colocou como parceiro os 32 milhões para desapropriação e a Prefeitura ficou naquela discussão se era da Prefeitura, se era do Estado, o prefeito Roberto Cláudio vai acabar com isso, ele vai tocar para frente. Eu não tenho dúvida que sobre a sua gestão Fortaleza crescerá assim de maneira muito, muito mais rápida. Mas, respondendo a sua pergunta, em política todos os quadros devem ser analisados e ele, consequentemente, é um nome que o Ceará hoje, Fortaleza, conhece bem e que com certeza o Ceará vai conhecer muito mais. Embora naquele tempo, não sei se você lembra, essa atitude do governador Tarso e do então prefeito Ciro foi muito questionário, porque se disse porque o Tarso cobriu um santo para descobrir outro. Ele tirou o Ciro da prefeitura, que ele tinha feito força para eleger, do mesmo partido dele, colocou no governo, deixou o Juraci na prefeitura, o Juraci rompeu com o Ciro. Aí o que aconteceu? O Tarso ganhou o governo e perdeu a prefeitura. Sim, então é uma medida, eu acho, de certo modo, na época, não sei se você lembra, Lembro muito bem disso. Gerou muita polêmica. Eu era secretário de Finanças quando o passo foi tomado, tirando o Ciro da prefeitura e o deslocando como candidato como candidato a governador aqui do Estado. E ele sabe exatamente o tamanho, a sua capacidade, e eu não tenho dúvida de que, ou como prefeito, ele com certeza vai exercer uma liderança que precisará ser consultada em todas as decisões. Mas, Mauro, outra coisa, você antigamente lançava um livro sobre as eleições. Eu não sei se você divide as suas atribuições, você não lançou nas últimas duas, né? Desde 1986, Roberto, e eu já via a questão do que o Aldenor Nunes Freire fazia muito bem. Eu resolvi, a partir de 86, até estimulado pelo próprio Tasso, pelo pessoal que fazia ali a nova gestão de governo. Inclusive você fazia com os dados diferentes. Eu fazia mais. E eu senti falta desse livro. Era uma fonte de consulta de 86 até eu assumir a Secretaria da Fazenda, então fiz até 2008. E aí, portanto, já não fiz na última eleição, 2010, mas estou pensando agora ver se encontro um tempo de fazer 2012, para que é um livro de fonte de consulta. Você pensa em fazer dessa eleição? Estou só esperando os resultados finais saírem do Tribunal Superior Eleitoral para ver se eu compartilho com algum técnico, eu passando as ideias e ele, porque eu inclusive fazia um processo de informática que eu mesmo fazia, Roberto, além das análises que nós exercíamos
no prefácio e alguns comentários que fazíamos durante todo o livro. Mas agora eu vou ver se eu contrato alguma pessoa onde eu passe a minha expertise e ele faça a elaboração mais formal, mais do braço, e eu possa, portanto, voltar a disponibilizar. Porque não é só para a classe política, não. A faculdade, por exemplo, como eu tinha um quadro que eu comparava com a eleição anterior, você examina a alternância de lideranças através do meu livro. Então, tem dados adicionais que não somente do resultado numérico da eleição, que esse livro muito tem enriquecido aqui o Estado do Ceará. Mas você tem razão, há uma lacuna nesse processo. E eu, como cidadão cearense, peço para você acompanha o processo. Você volta a fazer. Bem, meus amigos, nós vamos pedir um intervalo de 1 minuto e voltaremos em seguida. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Antes da virtualização, corria-se o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e transporte. Agora, os processos são enviados eletronicamente com total segurança. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Todos os anos, milhares de brasileiros pegam dengue. Uma doença séria que mata muitas pessoas. Mortes que poderiam ser evitadas com ações simples. Dengue. Se você agir, podemos evitar. Cuide da sua casa. Fale com seus vizinhos. Converse com a prefeitura. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. São usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Bem, meus amigos, nós voltamos hoje conversando aqui com o Dr. Mauro Benevides Filho, esse que, sem dúvida nenhuma, é o grande responsável por esse equilíbrio financeiro do Estado do Ceará. Ele, como conseguiu aumentar a arrecadação do Estado, importante, sem aumentar as alíquotas, né? Ele realmente conseguiu dar ao governador Cid Gomes o suporte financeiro para que ele fizesse essa excelente administração que ele vem fazendo. Mas, doutor Mauro, eu queria que você me dissesse, nos últimos 12 meses, quais foram os principais trabalhos, os principais projetos que você desenvolveu e que, por esse motivo, você está sentado nessa cadeira, porque você foi escolhido um dos melhores secretários. Bom, primeiro eu quero só deixar a marca registrada dessa gestão, que no Brasil e no mundo é complicado isso, é você ter simultaneamente uma redução de carga tributária e, ao mesmo tempo, você ter a elevação de receita. Isso foi impactante, inclusive, para meus colegas secretários de Fazenda de todo o Brasil. Nós temos um órgão chamado Confaz, onde nós nos reunimos, Roberto. Você foi, inclusive, presidente já. Fui presidente 2 anos. Fui eleito presidente e depois reeleito, e só é permitido uma reeleição. Exatamente mostrando que o Brasil tem uma carga tributária hoje de 36% do produto interno bruto. E eu achava que, interpreto, e a convicção minha, de que o Brasil precisa ser mais competitivo, diminuindo essa carga, que não significa diminuir a arrecadação. Você agrega pessoas que estão, ou empresas que estão fora por alguma razão, quando você baixa a alíquota, fica mais fácil dela fazer esse recolhimento e, ao final, você acaba tendo uma elevação e não uma diminuição, como convencionalmente as pessoas e aqueles que militam na área tributária possam imaginar. Essa é uma marca importante que o governador Cid vai deixar como legado da gestão da Secretaria da Fazenda. Mas 2 outros pontos são importantes. Primeiro, nesses últimos 2 meses,
nós estamos implantando uma nova sistemática de fiscalização nos postos fiscais de fronteira. O Ceará ainda é um estado consumidor, ele produz menos do que consome, portanto, muita mercadoria ainda vem de fora, ainda vem do sul e sudeste, e a gente precisa compreender e saber com exatidão quanto essa mercadoria representa em quantitativos, o valor dela e para quem é que está comprando. Porque se eu identifico para quem essa mercadoria chega e se eu acompanho a saída dessa mercadoria, o processo de fiscalização já ficou quase que completo. E é por isso que nós compramos aqui 5 scanners de caminhão, de carga de caminhão. Hoje eu fiscalizo por amostragem, 15%. Com o scanner eu fiscalizo todos os caminhões em 3 minutos, só para que o telespectador tenha uma ideia da eficiência. Sem dúvida nenhuma. Esse equipamento não existe no Brasil, a Receita Federal não tem esse equipamento. Então, por exemplo, já está funcionando o fixo em Tianguá e já está funcionando também o móvel. Eu pedi a indústria de caminhão, chamado Volvo, que produzisse um caminhão que fosse capaz de montar um scanner em cima dele. Esse caminhão móvel já existe. Isso é uma ideia maravilhosa, hein? E isso, ele passou um tempo no Porto do Mucuripe, no Porto do Pecém, vai passar uma época agora nos Correios, que poucas pessoas sabem do volume de mercadoria que está chegando através dos Correios, que se aprimoraram e agora estão rápidos, e isso acaba sendo um instrumento de saída. Portanto, esse controle eficiente realmente projetou a Secretaria da Fazenda e, obviamente, que o aumento da capacidade de investimento foi muito alto, porque você sai de uma média de 700 milhões ano. Nos últimos 20 anos, Roberto, nós fomos a 3,2 bilhões de reais. Nós multiplicamos quase por 5 a capacidade de investimento. É por isso que o governador Cid pode estar presente em todos os 184 municípios, sem exceção, com ações de governo, seja na área da saúde, no aprimoramento do processo educacional, fazendo novas estradas. Ele está, inclusive, somente em uma gestão. O Estado tinha 6 mil quilômetros de estradas no descobrimento até 2007. 6 mil. Só no primeiro governo foram 3 mil construídas ou recuperadas. E vamos fazer agora mais 3 mil, exatamente para em 8 anos fazer o que foi feito durante a vida inteira do Estado do Ceará, para permitir que essa nova malha viária facilite, inclusive, o escoamento da produção, que facilita esse processo de atração de novas empresas geradoras de emprego que o Estado do Ceará está vivenciando. E vamos terminar, Roberto, controlando a entrada, vamos controlar a saída. Nós vamos licitar um modem que vai ser conectado em USB em qualquer computador. Portanto, na hora que você for emitir uma nota fiscal, igual a nota fiscal eletrônica, você manda uma informação para a Cefaz com 3 segundos já autoriza a emissão, de tal maneira se o cara vai emitir ou não a nota, eu já tomei conhecimento no fisco. Certo. E em qualquer parte do mundo, o que você vende no mês, você declara o fisco no mês subsequente. Aqui no Ceará, com esse modem que nós vamos licitar e vai valer agora em 2013, nós seremos o único lugar do mundo que, terminado o dia, nós saberemos exatamente quanto cada uma das 150 mil empresas venderam e, mais forte, quanto exatamente eu já arrecadei fruto das vendas que foram processadas. Que maravilha isso, hein? Só vai ter aqui no Ceará. Isso realmente são atitudes de fronteira, tanto na entrada com os scanners, com a saída, com os modems, que realmente nós estamos investindo 200 milhões em tecnologia. Certo. Exatamente para fazer procedimentos, batimentos de dados que não precisam, Roberto, o auditor está na empresa. Eu já sei antecipadamente o que é, através de 16 indicadores, o que é que efetivamente está acontecendo. Que beleza isso, hein? Realmente é muito sofisticado. E ainda, entra também agora, ainda em dezembro, o seguinte: como contribuinte, eu sempre achei uma caixa preta você saber como a Receita Federal te vê. Você não sabe se ela está fazendo batimento com dentista, se ela está fazendo batimento com aluguel, enfim, você não sabe exatamente como ela te fiscaliza. O Estado do Ceará, nós adquirimos o sistema e está sendo testado até o final do ano, eu quero que ele já funcione em janeiro, que é o seguinte: qualquer pessoa, ou qualquer empresa, digo melhor, que seja contribuinte do ICMS, ela vai ter um site onde ela saberá exatamente
todos os batimentos que eu estou fazendo. Certo. Se ela vai ver a diferença e se desejar voluntariamente fazer o recolhimento, ela já processa. Ou então, o fiscal aí vai realmente abrir o procedimento. Certo. Isso também não existe em lugar nenhum no mundo, mas nesse processo de transparência, de interpretar o próprio empresário como parceiro desse processo de crescimento econômico, nós vamos disponibilizar esse sistema, por exemplo, batimento entre o que ele vendeu de cartão de crédito e o que ele disse que vendeu. É só bater, está lá a informação. O batimento entre o que ele comprou de fora, está lá nas notas fiscais eletrônicas, e o que ele declarou como entrando na sua firma. Eu faço, enfim, são vários batimentos que a própria tecnologia fará para mim e ele já saberá, olhando via computador, essas aferições que o fisco cearense vai fazer. Realmente são atitudes que, nos próximos 2 anos, vão permitir que a nossa arrecadação aumente ainda mais, apesar da crise econômica. Que esse ano prometeram o Brasil crescer 5%, depois 4%, depois 3%, depois 2%, estão dizendo que vai crescer 1,5%, eu já nem sei se cresce 1%, afetando, inclusive, as nossas receitas. A União, não satisfeita com isso, ainda diminui o IPI da indústria automobilística de São Paulo, porque não afeta a outra indústria aqui do Norte e Nordeste. Certo. Diminui as receitas de estados e municípios. Para quem não sabe, o IPI é receita de estados e municípios também, não só da União. Ela faz cortesia com chapéu alheio, diz que era Teutruba, ainda prorroga até dezembro. Só o estado do Ceará, por exemplo, nós perdemos 386 milhões de reais, Roberto, do Fundo de Participação, o que acaba impactando de maneira muito drástica todo esse saneamento construído ao longo dos 6 anos, sem falar, e com certeza nós vamos comentar, sobre as medidas que estão aí para serem decididas no Congresso Nacional, que se isso acontecer, eu não sei aonde o Norte, Nordeste e Centro-Oeste vão parar. Perfeitamente. Então, Mauro, pelo que se sabe, pelo que se viu, nesses 6 anos de administração do CIT, sem dúvida nenhuma, você fez um trabalho maravilhoso, investiu 9 bilhões, né, nos últimos 5 anos. Isso mostra a eficiência do seu trabalho de arrecadação do Estado. Agora eu lhe pergunto, e para os próximos 12 meses, eu estou sentindo você preocupado com essas medidas do governo. E muito, e eu quero inclusive comentar para que cada cearense possa compreender o que está acontecendo. Primeiro delas, o Congresso vai analisar até o dia 15 de dezembro, já para vigir em 1º de janeiro de 2013, não é daqui a 2 anos, agora, os novos critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados brasileiros. A melhor proposta que está no Congresso, nós perdemos 400 milhões. Na melhor hipótese? Na melhor. Na pior, 1.400 bi. Olha, o Sul e Sudeste querendo traçar critérios que sejam mais beneficiados os estados daquelas 2 regiões do que as de hoje, porque o FPE ele é mais forte para o Norte e Nordeste do que para o Sul e Sudeste. Exatamente para tratar das diferenças regionais que existem no Brasil. Então veja só o primeiro número. Eu vou usar só o menor para não alarmar demais aí o nosso telespectador. 400 milhões. Segundo, hoje a alíquota interestadual de ICMS, quando vem do Sul para o Nordeste é 7%, aí eu cobro 10%, porque a alíquota de ICMS no Brasil, a média é 17%. Então, quando ela vem do Sudeste de São Paulo para o Ceará, ela vem com 7%, eu cobro 10%. O Estado do Ceará fica com 10%. Quando eu mando daqui para São Paulo, aí eu mando com 12%. Portanto, eu fico com 12% e São Paulo fica com 5%. Portanto, há uma vantagem nessa diferenciação de alíquota para os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O Ministério da Fazenda chamou quarta-feira os governadores de todo o Brasil para propor a unificação da alíquota interestadual para 4%. Então, tanto para cá como para São Paulo vai ser a mesma alíquota. Nós perderemos, a partir de janeiro, mais 386 milhões de reais, se isso for feito, o que é um absurdo. É totalmente fechar as portas no Norte e Nordeste brasileiro. Terceiro, a redução da tarifa de energia, cujo impacto no orçamento da União é 0, não altera nada, porque esses 31 bilhões que vão ser usados para essa diminuição, ela não está saindo, e poucas pessoas sabem disso, do Orçamento Geral da União, da UGU. Está saindo da própria tarifa. Nós, consumidores, quando pagávamos nossa conta de energia, tinha 3 itens lá que era para compor fundos para as empresas
que lá fazem a distribuição e geração de energia. Então, ela vai pegar esses fundos, 31 bilhões, vai amortizar esses investimentos e chama com a nova tarifa para os próximos 10 anos. Só essa diminuição vai causar um impacto no Rio de Janeiro, por exemplo, de R$1 bilhão, e aqui no Ceará causa um impacto de 146. Se você chamar, portanto, FPE, 400 milhões, 386 milhões de unificação da alíquota do ICMS, mais 368 desses novos, eu falei de FPE, eu falei de unificação, eu falei da tarifa de energia, 146 milhões, que somados aos 368, mais ou menos, de FPE, 1 bilhão e 300, que o Estado do Ceará perde no único ano, o que precisa, portanto, ser falado de maneira com muita ênfase, porque não adiantou nada a gente fazer um trabalho tão grande, projetar o Ceará nacionalmente, aumentando a nossa capacidade de investimentos, muito mais educação. Aliás, o governador Cid acaba de ser homenageado pelo Brasil, PAIC do Ceará, e parabéns à secretária Isolda Sela também, que lidera esse projeto, reconhecido nacionalmente pelo projeto em que trata do 4º ano e do 9º ano do ensino fundamental, habilidades de português e matemática, que realmente vão impactar com certeza o Brasil. Então, aproveita essa oportunidade para dizer que, para 2013, essas 3 questões precisam ser equacionadas. Basta lhe dizer, Roberto, e vou dizer aqui para que as pessoas não fiquem preocupadas, mas 14 estados no Brasil, em função dessa confusão do IPI, da atividade econômica, 14 estados do Brasil não pagarão o 13º salário. E aqui o Ceará, entretanto, estamos com as contas para dar tranquilidade ao servidor público, mas em 2013 eu quero deixar pelo menos essa preocupação. É a hora dos governadores do Norte e Nordeste se unirem para juntar suas bancadas e não permitir que isso aconteça. Perfeitamente. E esse movimento está sendo articulado, inclusive trazendo o Centro-Oeste também para dentro, na construção desse novo momento que os 2 anos restantes de todos eles ainda estão por vir. Mauro, nós ficaremos aqui conversando o dia todo, mas infelizmente o nosso tempo passou, mas eu quero deixar uma última pergunta para que você rapidamente nos responda. Nós sabemos que você é uma pessoa da maior confiança do Ferreira Gomes, você sem dúvida de um dos grandes nomes do PSB do Ceará, e nós sabemos também do ministro Leônidas Suistino. São os 2 nomes que todos falam, todas as pessoas ligadas à política, um de vocês 2 será o futuro candidato. O que é que você diz disso aí? A política, sobretudo a construção de uma candidatura majoritária, ela passa não só por uma avaliação pessoal, mas da sua capacidade de agregar novas ideias e outros partidos, na capacidade de liderar e ter a confiança da continuidade e do aprimoramento, eu diria até, desse governo que o governador Cid Gomes tão exponencialmente, tão bem lidera. Então, essa é uma decisão que, com certeza, no momento oportuno, isso lá em junho de 2014, nós temos esse nome realmente que desponta, inclusive é ministro de Estado, que é o ministro Leônidas Cristino, que tem aí o seu nome também lembrado por várias pessoas, e está muito cedo. Nós precisamos agora dar ao prefeito Roberto Cláudio essa estrutura para que ele recomponha a nossa cidade. Agora, uma coisa é certa, nós vamos procurar preservar essa aliança que aqui tem do Estado do Ceará, inclusive com o Partido dos Trabalhadores, é importante que se diga isso, porque essa construção tem sido importante para o Brasil e que, com certeza, será muito importante para o Estado do Ceará. E é dentro desse espírito de união e de coesão de forças, liderando esse projeto relevante que o governador Cid tem feito, é que eu quero, na realidade, me inserir dentro desse processo. Mauro, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Obrigado pela oportunidade. Aos telespectadores assinantes, muito obrigado pela audiência. Esse foi o programa de número 86, que teve o apoio cultural da Sal e Brasa, Churrascaria e Gourmet, que vai ao ar no domingo às 19 horas, com reprise segunda-feira às 7h30 da manhã, com reprise na quinta-feira às 14 horas, com reprise na sexta-feira às 20 horas. Tem horário para todos os gostos. Além disso, a partir da quinta-feira ele vai para o YouTube. Lá estão todas as 86 entrevistas que nós fizemos. Eu vou lhe entregar um DVD com a sua entrevista para que você, essa exposição belíssima que você fez aqui, você pode, inclusive, levar para expor para os deputados, para as lideranças do Estado. E eu fico muito feliz em ter tido essa oportunidade de entrevistá-lo. Muito obrigado a todos e uma feliz semana.
TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania.